projeto que amplia a área para a extração de argila na região do Záquia é tema de audiência pública. Uma área que não está sofrendo um impacto recente, ela vem uma área que já foi usada para esse fim no passado. Vereadora quer que alimentos orgânicos sejam incluídos na dieta de pacientes do Hospital Municipal. Quando estamos doentes, no espaço que estamos sendo cuidados, nós não podemos continuar consumindo o agrotóxico. Desarquivado o projeto de lei que autoriza parcerias público-privadas em Passo Fundo. Onde a iniciativa privada faz o investimento e o poder público gerencia aquele investimento durante um período. A gente acha que isso pode ser positivo para a sociedade. Agora no canal da comunidade. Boa noite. A Câmara Municipal promoveu uma audiência pública sobre um projeto de lei complementar do Poder Executivo. O documento pede a criação de uma zona de uso especial nas proximidades do bairro Záquia. Com a mudança no plano diretor, seria possível a ampliação de uma área para extração de argila. A alteração foi solicitada por uma empresa que fabrica cerâmicas, telhas e outros produtos de barro. Para continuar o trabalho de extração da matéria-prima, o município precisa fazer mudanças em uma lei de 2006. O representante legal da Cepafu explicou que dos 11 hectares, apenas 2 serão licenciados. Uma área que não está sofrendo um impacto recente, ela vem uma área que já foi usada para esse fim no passado e agora regrado um projeto de recuperação, mais uma medida indenizatória que foi alvo de um inquérito civil. Tem uma área remanescente e essa área remanescente que está fora das áreas de APP é a área passível de exploração. Então é uma área de 2 hectares que está sendo com encaminhamento técnico para exploração. Os ambientalistas são contrários à alteração no plano diretor. Muitos estão receosos quanto aos prejuízos ambientais que podem ocorrer no local. Paulo Cornélio falou em nome do Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas. Todo e qualquer tipo de atividade semelhante à lavra, principalmente a retirada de argila naquele local muito próximo do Rio Passo Fundo, na nossa concepção ela não pode de forma alguma, porque além do plano diretor já estabelecer alguns regramentos para aquele espaço físico, nós precisamos avançarmos. Uma das áreas ela já é considerada a zona de preservação dos recursos hídricos. Nós estamos lutando para que o outro lado do Rio Passo Fundo seja da mesma forma. Caso for alterado o plano diretor liberando para esse tipo de atividade, que já num passado recente foi muito, que trouxe muito malefícios, principalmente danos ambientais, tanto à fauna e à flora daquele local, nós teremos a curto espaço de tempo uma área totalmente com adensamento de lavras, sem possível a recuperação no momento de maior gravidade, principalmente agora que nós estamos numa crise hídrica. No ano passado, a Secretaria de Planejamento emitiu parecer favorável à criação de uma zona de uso especial. O advogado argumenta que caso a mudança não ocorra, a empresa pode encerrar as atividades e demitir 30 funcionários. Essas áreas lindeiras elas estão sendo usadas ou para agricultura ou para pecuária, e a utilização disso é comprovado, pelo gado, pela geração de efeito estufa, que 12 cabeças de gado leiteiro, pelo tamanho da área, são passíveis de causar um impacto, às vezes até maior, conforme a exploração. A utilização de maquinário, numa exploração contínua, no tempo, ela pode ser menos impactante do que isso. E a agricultura, pelo uso intensivo de defensivos e outros elementos, se não cuidados, podem ser margeados para o rio, levados até o rio e causar um dano bem maior que a atividade. A atividade vai acabar, salvo maior juízo, criando um bloqueio físico e regrado, com projeto de acompanhamento e controle ambiental, pode até criar um ambiente propício aí com uma limitação. Essa é a posição do empreendedor, desenvolver de forma sustentável, apoiado sempre em projetos técnicos reportados à análise técnica. O GESP questionou ainda o fato do Conselho Municipal de Meio Ambiente não ter sido consultado sobre o conteúdo da lei. É formada por 18 organizações governamentais e não governamentais, pessoas capacitadas que podem também opinar, dando os seus pareceres ambientais, principalmente referente a uma área extremamente sensível que é as margens do Rio Passo Fundo.
A audiência pública foi conduzida pela mesa diretora e comissões de legislação e obras. Agora, os vereadores continuam avaliando a mudança que foi proposta pelo Poder Executivo. Não há previsão para o texto ser votado. A audiência ela se torna importante, porque se ouve as partes interessadas, quem é contra, quem é a favor, né, nos subsidiando para ver se é realmente importante para a comunidade fazer essa alteração no plano diretor. Como eu falei, em princípio eu sou contra a mudança do plano diretor, porque eu entendo que o plano diretor ele foi elaborado, foi estudado para que se mantenha um ecossistema adequado, né? E no momento que muda, a gente sempre pensa que alguma coisa vai alterar em todo o nosso meio ambiente. Mas, ao mesmo tempo, a gente não é contra também o progresso e, se for necessário e que não traga grandes prejuízos, não tem porquê, na nossa comissão, que é a Comissão de Legislação e Redação, dar um parecer favorável. Agora, como eu falei, com certeza eu fui subsidiado, mas quero mais subsídios ainda. E a vereadora Cláudia Furlaneto está encaminhando novos pedidos ao Poder Executivo. Um deles é de informações sobre contratos de empresas que prestam serviços à Prefeitura. Entenda melhor na justificativa. Temos recebido várias denúncias e vários relatos da forma como que essas empresas tratam os seus funcionários. Nós gostaríamos de saber, de fato, como que é feito esse contrato, né? Tem relatos, por exemplo, de não garantir a passagem, de não garantir o horário exato de trabalho, possível de trabalho. Enfim, são várias questões trabalhistas que nós temos recebido em nosso gabinete essas denúncias. Então, nós queremos poder, sim, enquanto vereadora, buscar estas informações todas. Nós não sabemos, vai nos ajudar também a conhecer esse processo das empresas que prestam o serviço na nossa cidade. A parlamentar faz ainda uma indicação ao poder público. Cláudia Furlaneto sugere que o município elabore um projeto de lei que torne obrigatória a disponibilização de alimentos orgânicos na dieta dos pacientes do Hospital Dr. César Santos. A gente retoma um projeto de lei que já existe em algumas outras cidades, onde já foi visto, através de pesquisa, a recuperação mais rápida de pacientes que consomem a alimentação orgânica no hospital. Então, por óbvio, se a gente consome estando em plena saúde agrotóxico e nos leva a adoecer, quando estamos doentes, no espaço que estamos sendo cuidados, nós não podemos continuar consumindo o agrotóxico. Nós não podemos continuar a nossa prática diária. Então, a nossa indicação ao prefeito, e queremos muito que ele assuma isso também, que é poder buscar, então, agricultura familiar, buscar grupos que trabalhem e que possam fazer a distribuição, né, que possamos comprar esses alimentos orgânicos para a realização dos almoços, jantas, cafés, enfim, do hospital. E o nosso assunto agora é esporte. No final de semana, várias partidas terminaram em 2-0. Esse foi o placar de Grêmio, que perdeu para o São Paulo, e do Inter, que derrotou o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. 2-0 também foi o resultado da seleção brasileira, que jogou contra o México num amistoso para a Copa América. Veja a seguir. Projeto de lei incentiva a parceria entre empresas e o município com o objetivo de facilitar grandes investimentos. Você é responsável pela vida de quem vai e pela vida de quem vem. Seja prudente. Já pensou em castrar seu pet? A castração em fêmeas, além de evitar diversas doenças, se realizada antes do primeiro cio, diminui em até 95% das chances da sua gata ou cadela adquirirem tumor de mama.
Também evita a gravidez indesejada, entre outros incômodos com o cio, como a miação nervosa das gatas. O Compata recomenda a castração cirúrgica de seus animais. Além de ser responsável, é uma escolha saudável para os seus bichinhos. A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até sexta-feira. Conforme o levantamento do Ministério da Saúde, os grupos prioritários ainda não atingiram a meta de 80% de cobertura. Por isso, crianças de 6 meses a 5 anos incompletos, trabalhadores da área da saúde, gestantes e idosos devem procurar uma unidade de saúde. Mais informações pelo telefone 3046-0164. Em sessão plenária, os vereadores votaram e, por maioria, decidiram desarquivar o projeto de lei que autoriza a realização de parcerias público-privadas em Passo Fundo. A proposta é do vereador Alex Necker. A parceria entre empresas e o município será permitida para facilitar a realização de grandes investimentos. Mas o projeto determina alguns critérios jurídicos para que a colaboração seja legal. De acordo com o parlamentar, o desenvolvimento de Passo Fundo é o grande objetivo das parcerias público-privadas. Em todo o país, nós temos acompanhado as dificuldades dos mais variados governos em tocar um conjunto de melhorias que é necessário para o dia a dia da população. São melhorias na infraestrutura de vias, são melhorias nas infraestruturas de educação, de saúde. O que a gente está propondo é uma legislação que regulamente, de forma ampla, mas dando o gerenciamento desta forma para o poder público municipal de parcerias, onde o poder público vai propor à sociedade, à iniciativa privada, um conjunto de parcerias visando vencer essa necessidade das mais variadas obras no município, no caso, no município de Passo Fundo. A gente tem visto, por exemplo, no Brasil, o poder público federal estabelecer formas de concessões de vários serviços durante um determinado período, onde a iniciativa privada faz o investimento e o poder público gerencia aquele investimento durante um período. A gente acha que isso pode ser positivo para a sociedade e pode representar um avanço em várias áreas aqui no município de Passo Fundo. O vereador Alex Necker disse que este projeto de lei pode agilizar os serviços de infraestrutura, pois muitas obras não saem do papel por causa da falta de recursos. Ele cita o ginásio Teixeirinha como um exemplo de parceria que está dando certo. Nós tínhamos o ginásio Teixeirinha, que recebeu um aporte financeiro bastante significativo do município de Passo Fundo, algo em torno de entre 12 e 15 milhões para ser construído. Com o passar do tempo, ele foi por mais variadas situações, ora por problemas na própria construção, ora por a dificuldade do Poder Executivo Municipal estar fazendo todas as obras necessárias para que ele possa ser utilizado pela população, e hoje nós temos um processo de concessão onde ele foi concedido ao Esporte Clube Gaúcho. O Esporte Clube Gaúcho está nesse momento agindo, fazendo algumas melhorias e o município está acompanhando. Ele tem a concessão por um período de 20 anos, certamente logo mais ali à frente ele vai estar pleno para uso e a comunidade passofundense vai poder utilizar, bem como o poder público municipal utilizar aquele que é um aparelho público bastante importante. Esse é um exemplo de uma parceria. No caso da legislação ser aprovada, o vereador sugere a realização de uma parceria para melhorar o hospital municipal. Que a gente pudesse buscar parceiros na iniciativa privada para fazer uma recuperação estrutural daquele espaço público, articulando algumas ações que podem ser propostas pelo Poder Público Municipal e podem buscar parceiros na iniciativa privada. Acaba ganhando todo mundo. O Poder Público Municipal dá uma resposta importante para as demandas da sociedade, a sociedade e a população têm o serviço restabelecido e a cidade como um todo ganha, não só Passo Fundo, mas a região, porque nesse exemplo, com relação ao Hospital Municipal, por sermos um polo de saúde, toda a região sai ganhando. O projeto de lei foi desarquivado com os votos contrários dos vereadores Sidney Ávila, Eduardo Pelicioli e Paulo Pontual. Agora o texto vai passar pela análise das comissões permanentes da Casa. Chegou o momento de conferir o comentário de educação. Nesta segunda-feira, Osmar Franzoni fala sobre os partidos políticos. Boa noite. Salve, minha gente. Você sabe o que é um partido político? Cada um de nós
têm opiniões pessoais de como deveriam ser as políticas públicas nos mais variados temas da vida em sociedade, como educação, saúde, economia, segurança pública, orçamento, impostos, emprego, mobilidade e transporte público, cultura, previdência, esportes, inflação e etc. Naturalmente, existem outras pessoas que possuem pensamentos muito parecidos ou muito próximos dos nossos. Se a vontade de contribuir com a comunidade, colocando em prática essas ideias, for muito grande, você e essas pessoas podem filiar-se a um partido político que defende as mesmas ideias. Um partido político é formado por um grupo de pessoas que possuem afinidade de ideias e pensamento, ou seja, que possuem ideias muito semelhantes de como deveriam ser as coisas públicas. Para saber quais ideias determinado partido político defende, basta consultar o seu conteúdo programático, onde está expresso todas as ideias defendidas por ele. Se elas baterem com as suas e for de sua vontade, você pode filiar-se ao mesmo. Os partidos políticos são entidades necessárias e importantes para democratizar o acesso de qualquer cidadão aos cargos eletivos, municipais, estaduais, federais, do Executivo e do Legislativo. E, ao mesmo tempo, são instrumentos necessários para a manutenção da própria democracia. Hoje, no Brasil, existem 32 partidos políticos. Como você sabe, os recursos da União são arrecadados através dos impostos que toda a sociedade paga, o que significa, em última análise, que todos nós pagamos via fundo partidário a existência dos partidos políticos. Em 2013, o fundo partidário foi de quase 300 milhões. Em 2015, o fundo partidário foi aumentado para quase 900 milhões. Hoje, 5% desses recursos é dividido igualmente entre os 32 partidos. Os outros 95% são repartidos de acordo com a representação das siglas na Câmara dos Deputados. Essa é uma questão de educação política. E uma última informação. Estão abertas as inscrições para mais uma edição do SISU. Em todo o país, são 55 mil vagas em cursos de 72 instituições públicas de ensino superior. A única nota válida para participar da seleção é do Enem de 2014, e o candidato não pode ter zerado a redação. Cada estudante pode escolher até 2 opções de vagas. Todos os detalhes no site do programa que está aparecendo no vídeo. O resultado final será divulgado no dia 15 de junho. E hoje nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.